faria 91 anos naquele dia. Um grupo de amigos reuniu-se na sua antiga paróquia da Sedufeita para lembrar um homem que ali foi pároco e dali partiu numa missão de igreja que o levaria para Sul, para Setúbal. Dom Manuel Martins, o primeiro guia de uma diocese acabada de criar e onde ele nascia como bispo. Nascia também uma forma ousada de viver o Evangelho. Uma igreja que se cria nas fábricas, nas lutas pela dignidade e na defesa dos frágeis. Nos últimos tempos que ele viveu aqui connosco, o Sr. Dom Manuel acabou por dar um pedaço, na minha ótica, acabou por dar um pedaço da razão de toda a sua atividade, toda a sua ação. É que o Dom Manuel revelou-se-me em conversas que teve comigo, em gestos que teve, como um homem profundamente livre e profundamente pobre. E um homem particularmente atento às necessidades e carências que iam acontecendo. Dom António Taipa recorda que, ainda miúdo, nos primeiros anos de seminário, se lembra do Dr. Martins, que os visitava. Mas o atual administrador diocesano do Porto não esquece o período último da sua vida em que Dom Manuel regressou à Diocese do Porto. Até ao fim, sempre atento às carências e tragédias que expunham as pessoas à fragilidade e à escassez. E ele telefonava e fazia chegar, quando sentia que as pessoas estavam a passar mal, fazia chegar um cheque do dinheiro, às vezes digo, do dinheiro que ele não tinha, né? E aí foi-me proporcionando descobri-lo naquilo que ele foi, naquilo que ele fez. Dom Carlos Azevedo, que nesta intervenção pôde recordar a sua proximidade a Dom Manuel Martins, lembrava como um dia foi por ele desafiado a organizar a documentação de Dom António Ferreira Gomes. Eu conhecia-o como professor, embora não fosse meu professor, e depois como vigário-geral, isso sim, no Porto. Depois, mais tarde, foi quando ele me convidou para arrumar os papéis de Dom António Ferreira Gomes quando ele morreu. Portanto, já em nome da Fundação, que eu comecei a tomar contacto com a Fundação e tive essa confiança de ser eu a arrumar todos os papéis da secretária de Dom António Ferreira Gomes. E aí começou uma relação, um trabalho em conjunto a favor da Fundação SPES, e isso levou depois certamente que quem convive com o Dom Manuel Martins acaba por ficar unido pelos laços de uma humanidade transparente, de uma simpatia que envolve e coenvolve nas missões que ele foi entregando. A iniciativa deste encontro partiu da Fundação SPES, instituição fundada por testamento de Dom António Ferreira Gomes e da qual Dom Manuel Martins foi administrador vitalício, nomeado pelo próprio fundador e depois escolhido como o primeiro presidente da Fundação. Dom Manuel foi, de alguma forma, um herdeiro espiritual de Dom António Ferreira Gomes. Mas eu acho que mais do que herdeiro do pensamento de Dom António, uma vez que o Dom Manuel Martins não era um estudioso do pensamento de Dom António, ele é sobretudo alguém que é um praticante existencial daquilo que eram os princípios, os valores de Dom António Ferreira Gomes, na luta pelos mais débeis, na defesa da justiça, na intervenção sociopolítica, e acho que aí o Dom Manuel Martins, seja por escrito, seja nas comunicações, transmitia os problemas concretos das pessoas para os fazer vir ao de cima no espaço público. Isso quer dizer que eu que procurei apreender e aprender e testemunhar, enfim, tudo aquilo ou alguma coisa do que ele foi,
do magistério que ele exerceu, do testemunho que ele foi, eu procurei fazê-lo. Agora fiquei a quilómetros de distância, né? Quem me dera. Este foi um encontro de homenagem, mas cuja finalidade era trazer à ordem do dia atitudes de vida e de igreja que não são património de um homem, mas um desafio para todos. O Dom Manuel Martins era sempre muito atento a tudo e na zona que estava ele ganhou muito prestígio, e quanto à doutrina social, claro que ele pôde aplicá-la aí ao vivo, não tendo medo de todas as autoridades e dizendo, muitas vezes repetindo uma frase que era de Dom António Ferreira Gomes, de pé diante dos homens e de joelhos diante de Deus. Portanto, era isso que ele defendia, sobretudo dos mais desprotegidos, dos muitos desempregados a seguir ao 25 de Abril, e creio que a Alta Europa veio ali para aquela zona por causa das suas intervenções também como bispo. Tínhamos uma relação tão próxima que quando havia algum acontecimento especial sobre o meu marido ou sobre mim, telefonava-nos imediatamente. E por outro lado, no Natal, tínhamos a tradição, como o meu filho tem, apesar de estar muito tempo em Lisboa em reuniões, mas tem aqui a casa e a família, nós passávamos o dia 24 com o meu filho mais velho e almoçávamos sempre com o Sr. Dom Manuel no dia 25. Um homem sem medo, livre, autêntico, forte, e um homem que soube sempre estar presente onde cheirava a carência, onde cheirava a pobreza. Esta ausência do medo, a entrega imediata à luta pela verdade, revelou-se logo no exílio forçado a que o regime de Salazar votava o bispo do Porto. Mas estar ao lado da verdade implicava consequências, e elas levaram ao afastamento de funções que desempenhava. Estava com ele, foi por isso que eu fui retirado de professor e vice-reitor do seminário, e vim para a Parque Cedo Feita, não é? Pronto, depois acompanhei-o, e acompanhá-lo era a mesma coisa que acompanhar o sentimento e a sensibilidade da Igreja e tudo isso. Uma ousadia partilhada por Dom Serafim Ferreira e Silva, que era, com Dom Manuel Martins, também colaborador no Seminário Maior do Porto. Perante o exílio forçado de Dom António Ferreira Gomes, também ele começa a recolher assinaturas contra a expulsão do bispo. Andei pela Diocese a recolher assinaturas de protesto. Para quê? Para que o nosso bispo regressasse à Diocese, etc, etc. Tudo isso teve consequências políticas. E então, diplomaticamente, fomos arredados, fomos dispensados do seminário, eu fui mandado para Lisboa, o Manuel Martins foi para pároco, o reitor Domingos Pinho Brandão foi dispensado, era o reitor do seminário, foi dispensado, era professor da universidade, só tinha as aulas, já não tinha pastoralmente mais nada. Então, isso foi como que um grande sacramento, um grande sinal que nos uniu mais. E a nossa vida não foi simultaneamente presencial, tivemos diferenças de lugar, mas fomos sempre muito amigos. Os regimes mudaram, à ditadura sucedeu a democracia, mas nem por isso desapareceram as agressões à dignidade dos homens e das mulheres. O Dr. Martins já não estava na Sedufeita, era agora o bispo de Setúbal. Ao princípio havia muitas pessoas que achavam que o Dom Manuel às vezes dizia coisas muito avançadas, que era, enfim, inconveniente nas suas críticas, etc. Mas ele nunca desistiu. Ele sabia que nós havíamos lá chegar. E foi-nos ensinando, foi-nos chamando a atenção, doutrina social da Igreja, Concílio Vaticano II, e depois dando o seu testemunho totalmente simples, sem querer nada para si, sem chamar a si o protagonismo daquilo que ele fazia, com toda a humildade e com toda a perseverança, não é? E a coragem, foi sempre avançando num cristianismo sempre voltado para o outro. Ele próprio sentiu a desconfiança e as vozes contrárias quando chegou a Setúbal. Sinais que integrou como proféticos
para o seu agir pastoral. Realmente, uma leitura assim correta e a Francisco destes acontecimentos vai nesse sentido. Ao fim e ao cabo, eles queriam dizer alguma coisa ou manifestar qualquer esperança ou aspiração que esperavam de mim, não é? É o que está dentro das pessoas quando fazem uma revolução ou mostram um descontentamento ou qualquer coisa assim, é o que está dentro delas. A gente separa, faz muro, mas não é. Antes. Mas Setúbal era muito mais que uma diocese jovem. Era uma tragédia social, onde o desemprego e a fome se tornaram no cotidiano de muitos. A igreja não podia ficar fechada no templo. O agir do bispo mostrou a alguns uma igreja diferente. E Dom Manuel ensinou-me que o ser cristão era seguir alguém e não ter apenas a preocupação de cumprir ritos, sem pôr em causa esses ritos. Mas isso não era o fundamental. Isso tinha que bater sempre em coerência com aquilo que dizíamos dentro dos templos. Para além de bispo, a emergência social levou Dom Manuel a ser também um político. Em Setúbal, se apelidou que o bispo teve uma função de igreja e político. Teve uma função política fundamental. O Dom Manuel tinha... Ele sabia mais de política que muitos políticos que andam por aí. Política, na verdadeira acessão da palavra. Tinha uma clarividência e era desassombrado. Era um homem muito corajoso e em praticamente todas as causas em que se meteu ele ganhou. Silva Peneda era, na altura, ministro do Emprego e da Segurança Social do governo de Cavaco Silva. Confessa que, perante os acontecimentos, percebeu logo que a sua ação só teria sucesso se tivesse o bispo como aliado. A amizade ficou para sempre. Um dia, o professor Cavaco Silva tinha percebido que eu tinha uma relação excelente com o bispo de Setúbal. E ele não me conhecia bem. E perguntou-me se ele aceitaria ir almoçar a São Bento. Assim, então não aceita. Foi com ele lá, fomos almoçar a São Bento. O almoço correu bem. Ele confidenciou-me, pois o bicho. Afinal, o homem, Cavaco, tem preocupações sociais. Gostei desta conversa e tal. Passados uns dias, há uma visita do primeiro-ministro de Setúbal. Já se conheciam. Havia visitas a instituições particulares de sociedade social. Eu devia estar primeiro presente antes de eles chegarem. Ia sempre à frente. E quando chegava, parava o carro. Ia para o carro, saía de uma porta o professor Cavaco Silva e de outra porta o bispo de Setúbal. E fazia-se um silêncio. As pessoas não percebiam como é que é possível o bispo andar no carro do primeiro-ministro. Porque havia o bispo vermelho, a esquerda e tal. E a relação com eles também depois correu muito bem. A questão, e isso foi lembrado nesta sessão evocativa, é que na década de 80 ninguém conhecia o que se passava em Setúbal. O bispo foi essencial para mostrar esta realidade ao país. Ali, o trabalho de agitação não foi do sindicalista. O trabalho de agitação foi exatamente do Dom Manuel Martins, que até tivemos direito à televisão em direto nesse dia, na própria empresa. Essa luta foi ganha no sentido de que era uma desobediência ao tribunal, porque a administração, naquele momento, não tinha informações que tinham sido sonegadas pelos antigos advogados da empresa. Ora, e a empresa estava a progredir. E nós tínhamos que garantir, se não aquelas instalações, outras. E isso, claro, a dinâmica gerada pela presença do bispo não só ajudou também à unidade de todos os trabalhadores, ajudou a que se esbatesse a violência que se estava a desenhar naquele momento e também à solução. Ora, nunca era impossível, numa outra situação, uma empresa parar e recomeçar noutro sítio no espaço de menos de 15 dias. Ora, houve ali os tais telefonemas, a tal influência, que naturalmente o Dom Manuel conseguiu ter. Antigo metalúrgico e sindicalista da CGTP, Luís Morgado, sublinha
a descoberta de uma igreja que não conhecia e que, afinal, lutava pela mesma causa dos sindicatos. Outras particularidades, e o respeito mesmo muito pessoal que eu tenho pelo Sr. Bispo, é que eu já estava a acumular várias obediências ao Tribunal, não é? Então, claro, o sindicato, por cada uma delas, tinha de pagar uma grande multa para eu não ser preso. E a uma altura que aquilo já era impossível. Por exemplo, nesta, que aquilo foi exemplo, foi mais uma desobediência ao Tribunal. Houve processo. Claro, esse processo ficou felizmente arquivado, porque senão já não havia multa que pagasse aquilo, não é? E foi porquê? Porque o Dom Manuel, mais uma vez, se disponibilizou a ser minha testemunha abonatória. Ora, isto não era vulgar no comportamento de bispos ou da hierarquia da Igreja. Era desconhecido. E eu nunca mais esqueci que entramos numa fábrica que estava totalmente destruída, com as portas arrancadas, sem vidros, e lá dentro estava uma mulher com uma criança. Na noite de 24 de dezembro, chovia e abrimos o pano que tapava o lugar onde ela estava, e havia um homem que estava a utilizá-la para o seu prazer próprio, e a criancinha sentada numa caixa de fruta, sem perceber o que estava a acontecer. O homem ficou muito aflito, fugiu logo, a mulher chorou. O Sr. Dom Manuel não lhe fez uma referência sequer ao que tinha visto. Nenhuma. O menino estava sentado, montou-se à mesa. Pusemos-nos de joelhos, sentados, a comer. Comíamos um bocadinho para depois irmos para outros, mas comia sempre qualquer coisa. E quando saímos, ainda na escuridão da fábrica destruída, ele diz-me: olha, rapaz, isto para ser verdade tem que ser todos os dias. Eugénio Fonseca, que entrou na Cáritas de Setúbal a convite de Dom Manuel Martins, confessa que o contacto com o bispo lhe mostrou uma igreja difícil, mas autêntica. É verdade. Quando andava apenas a dar catequese às crianças ou a animar grupos de jovens, ou andava na liturgia a cantar no coro, as coisas eram mais fáceis. Vivia melhor. Quando ele confiou em mim e me mostrou as páginas verdadeiras do Evangelho, tudo se tornou mais difícil. Mas tudo tomou um sentido diferente. Era a igreja pobre e a igreja dos pobres. A certa altura, a seguir ao 25 de Abril, a diocese nasceu no 25 de Abril, vieram da União Soviética uns bispos, uns padres, que vinham dizer que havia liberdade religiosa na Rússia, na altura do comunismo. E andaram por aí, mas nenhum bispo os recebeu. O Dom Manuel recebeu. E depois diziam os outros bispos: então, mas tu foste receber essa gente que vem para enganar, porque sabemos que não há liberdade religiosa? Sim, vocês têm o secretário, têm o porteiro, têm o vice-secretário. Eu é que abro a porta, eles tocaram à porta, eu fui abrir. E assim os recebeu. O bispo disponível que vinha abrir a porta era também o que ia ao encontro das angústias e do sofrimento que naqueles anos marcava o cotidiano da diocese. Quando cheguei a Setúbal, compreendi que o báculo e a mitra tinham tanto lugar nessas fábricas, nesses bairros abandonados, nessa gente que tinha fome, como tinha na catedral, ou se calhar até talvez mais, porque aquela provocação, aquele provocador que foi Nosso Senhor tem que ser continuado em nós, na Igreja, e sobretudo aqueles que têm a maior responsabilidade na Igreja, como era eu no caso. Naquele dia em que o acompanhei no encerramento de uma fábrica, e que quando ele não conseguiu demover os sujeitos que, em nome de uma empresa de leasing, foram fazer esse encerramento, ele veio pelo caminho em silêncio. Chegámos a casa
E ele disse-me, a partir de amanhã vais saber quem são aqueles homens e aquelas mulheres que nós vimos agarrados às máquinas, a gritar, e a GNR com os cães a querer que eles se desapegassem das máquinas para poderem fechar a fábrica. Vais saber quem são eles, porque eu não quero que nenhum deles passe fome. Eram estes exemplos de vida que marcaram e que me fizeram mais cristão. A doutrina social da Igreja feita à ação, traduzida em gestos e atitudes de luta e acolhimento. Tenho mesmo a ideia de que ele não apenas cumpriu isso, ou fez revigorar isso. Ele teve atitudes que inovou a doutrina social da Igreja. Como o conceito de caridade, como ali expliquei. Caridade é quase que quem é mais afortunado deve de ter a obrigação, o dever, de citar, de exaltar os outros, de esclarecer aqueles que estão próximos da exclusão, a reabilitarem-se por eles próprios, a entenderem o espaço que devem ocupar na sociedade, o direito que têm. Ele inovou, de facto, a doutrina social da Igreja e acho que é um exemplo a restar. Logo que entrei em Setúbal, que entendia que o mundo é o altar da Igreja, né? Porque quem sofria precisava da presença da Igreja, da intervenção da Igreja, da comunhão da Igreja, da luta por parte da Igreja, etc. Portanto, eu também meti-me nisso e meti-me, digamos, com muita paixão. Faria 91 anos. A evocação de um homem cuja vida continua a ser um desafio para uma Igreja que só se cumpre na proximidade aos mais pequenos. Eu acho que ele foi um santo, no sentido de ter deixado mais luz no mundo, com toda a coragem que teve na defesa dos direitos humanos, na defesa dos que não têm voz, a coragem de falar era quase tabu falar em pobreza e de salários em atraso, e ele teve sempre muita coragem e não teve medo. Portanto, acho que é uma referência no tempo de hoje para a Igreja e para o mundo. Viu-se esta presença dele aos povos, esta presença dele à necessidade, este afrontamento que ele fez a todos aqueles que impediam aquilo que ele entendia ser uma sociedade justa. Isso viu-se. Ora, o que é que está por trás? Por trás está um grande homem, um grande bispo e um grande cristão. Um homem apaixonado por Jesus Cristo, e que em Jesus Cristo encontrou a verdade que liberta. E que ele viveu até ao fim. Diz, aliás, o Papa que prefere uma igreja acidentada no meio do mundo do que uma igreja muito bonita, muito arranjadinha, muito bonitinha, enfim, arrumadinha lá num cantinho qualquer. E acho que isto é uma provocação fantástica que ele faz à igreja e que faz a todos nós, não é? Que faz a todos nós. Só que vou vendo a comunicação social e vou vendo assim entre nós as conversas que temos e tenho muito, muito, muito medo que este Papa passe à história como um Papa engraçado e que não passe à história como um homem que foi um instrumento de Deus, um instrumento do Espírito Santo para modificar por completo a sua igreja, que bem precisa de ser modificada. Manuel Martins, o pároco, o bispo, o homem. O testemunho de uma igreja que percebe o sagrado e o transcendente no sacrário de um templo, no trabalho duro da fábrica ou na mesa que não tem pão. Eu dizia muitas vezes, a igreja se não serve, não serve para nada.